Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor. Nós teremos a oportunidade nessa noite de engrandecermos o nome de Deus, de adorar quem o Senhor é e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Então você pode utilizar esse momento para se reunir com a sua família, para cantar louvores, para aprender mais da palavra do Senhor, para que você tenha a sua alma enriquecida com a palavra que o Senhor nos revelou. Nós começaremos o nosso culto orando, pedindo que o Senhor seja conosco e que o nosso culto seja agradável ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor receba o nosso culto, que tudo que nós estamos fazendo, mesmo de forma virtual, que o Senhor possa ser engrandecido e que a Tua palavra alimente as nossas almas. Recebe os nossos louvores e que as nossas vidas sejam para agradar a Ti. Que a nossa existência tenha significado a partir do momento que nós estamos servindo ao Senhor. Seja conosco nessa noite e durante todos os dias da nossa vida. Eu te peço por meio de Jesus Cristo. Amém. Nós começaremos louvando ao Senhor. Nós teremos um cântico junto com o grupo de louvor e você pode adorar o Senhor na sua residência com este cântico. Boa noite, amada igreja. Vamos dar início ao nosso momento de louvor com o hino 344. Deus cuidará de ti. Este hino fala do cuidado que Deus tem para conosco e como é bom a gente ter essa certeza do cuidado dele. Vamos louvar. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mistério te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Neste momento nós teremos a leitura da palavra do Senhor. Você pode ir me acompanhando na sua residência. Nós leremos o Salmo 90, do verso 1 ao verso 17. Façamos a leitura da palavra de Deus. Diz assim, Salmo 90, a partir do verso 1. Senhor,
Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes os homens ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob o sol, ou sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo em vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as nossas obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o nosso desejo seja semelhante ao do salmista. Que ele olhe e contempla todas as características de Deus, as qualidades de Deus, e ele fica encantado. E não somente isso, ele deseja louvar o nome de Deus, porque ele sabe que, consequentemente, ele terá suas necessidades satisfeitas. O seu ser se encherá da glória de Deus, e ele resplandecerá a luz do Senhor na sua vida. Que nós tenhamos esse desejo nos nossos corações, reconhecendo que nós somos transitórios. O Senhor é eterno, mas nós podemos louvar o seu nome e engrandecer nessa nossa vida temporal, nessa pequena jornada que nós temos aqui na terra. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quero novamente convidar o grupo de louvor da nossa igreja. Irmãos, a Bíblia nos diz que, por amor a pecadores, nosso Deus entregou o seu único filho, por amor. E aqui nós podemos comparar tamanho amor, Tenho certeza que nem o mais belo verso, nem a mais bela canção poderia expressar tamanho amor e tamanha misericórdia. Então que você possa meditar nessa letra e também no amor de Cristo para conosco. Bela canção que existir, os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam tua grandeza, Pai. Tu és merecedor de receber e mais do que eu posso te dar, e o mais alto lugar de adoração
Os mais bonitos não irão expressar a beleza da tua santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressariam tua grandeza, Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que eu posso te dar. E o mais alto lugar de adoração que eu alcançar ainda estará debaixo dos teus pés. Então cria em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu. Eu seja como uma criança te louvar. Que o fruto dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor. Irmãos, dando continuidade, esse próximo louvor ele fala na consagração que nós temos que ter para com o nosso Deus. E não podemos ver um momento melhor como este, apesar de tanta dificuldade, em que Deus nos separou, nos preparou para adorarmos mais, para lermos mais a sua palavra, para estarmos mais em comunhão com Ele, né? Então que nós possamos louvar e agradecer por esse momento que nós paramos um pouco da correria do mundo e nos voltamos muito mais ao Senhor. Então vamos louvar com o cântico Consagração. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei
ti, ó Deus, com meu viver. Andarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E deles toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, A glória, a força, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. a honra, a glória, A glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. a honra, a glória, A glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Novamente quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 147 para nós lermos os últimos 5 versículos a partir do verso 15 do Salmo 147, que diz assim: Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Nós engrandecemos a Deus porque Ele decidiu se revelar. Nós somos privilegiados porque o Senhor falou conosco. Todas as nações desejavam ouvir a palavra de Deus, mas o Senhor decidiu se revelar somente para aqueles que o amam. Então nós precisamos engrandecer a Deus por isso. Nós precisamos ter os nossos corações contentes porque nós somos privilegiados por termos a palavra do Senhor. Nesse momento nós vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco. Nós teremos a revelação da sua palavra sendo proferida por meio de uma mensagem, e o nosso anseio é ouvir a voz de Deus. Que Deus esteja comunicando a sua verdade aos nossos corações. Vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite e que os nossos corações sejam resplandecidos pela sua palavra e que esta palavra penetre no mais profundo do nosso ser para que nós venhamos a servir ao Senhor. Vamos orar pedindo que Ele possa trazer a sua palavra aos nossos corações. Meu Senhor, novamente eu clamo a Ti,
pedindo que a tua palavra, a tua mensagem que será pregada, ela penetre no mais profundo do nosso ser, para que os nossos corações sintam-se desejosos em te servir. Nós agradecemos pela tua revelação. Assim como o Senhor dá ordem a todas as coisas para que elas hajam, nós pedimos que também o Senhor fale por meio da tua palavra para as nossas vidas, que a gente conduza as nossas vidas por meio dessa tua palavra que é revelada. Esse é o meu pedido no nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós teremos a revelação do Senhor por meio do seu servo e que nós possamos escutar a voz do Senhor nessa mensagem. Olá, irmãos, é um privilégio que nós temos diante do Senhor de meditar na sua palavra e espero que a graça e a paz do Senhor possam estar abundando em sua vida. Nesse dia, nós temos meditado na palavra do Senhor e temos buscado encorajamento nela para perseverar em meio a essas dificuldades. Hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre um encorajamento a tempo oportuno. Vendo aí uma luz no fim do túnel, já vendo que as coisas já podem melhorar quanto ao nosso ajuntamento como igreja para adorarmos. Eu lembrei dos nossos irmãos, aqueles que estão sendo perseguidos por todo mundo e que em determinados momentos não estão com medo de um vírus, mas estão com medo de armas que podem ceifar as suas vidas. Mas que bom que nós temos em Jesus Cristo a promessa de que estaremos com Ele, que deveríamos temer aqueles que levam não somente a alma, mas também o corpo a perecer no inferno. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar para Jesus Cristo, nosso Senhor, e perseverar em ser como Ele, em ser como nosso Mestre, andar humildemente e mesmo diante das aflições do tempo presente, lembrar que há uma glória que nos espera e aí nisso nós nos animamos. Irmãos, algum tempo atrás, no tempo em que eu lutava karatê, que eu praticava artes marciais, algo me chamou bastante a atenção depois de um treino. Nós estávamos já no finalzinho e o professor, para nos motivar na disciplina e também no aperfeiçoamento, ele disse o seguinte, fez a seguinte pergunta: o que é um faixa preta? E aí nós sempre queremos ter uma resposta para tudo. E o que é um faixa preta? Ele fez essa pergunta no final do treino. Todos nós que lutamos artes marciais desejamos chegar a um estágio final, nós queremos ser um faixa preta, ganhar o respeito da comunidade. Mas ele disse o que é um faixa preta? Ele perguntou o que é um faixa preta? E nós pensando em qual a resposta poderíamos dar ao professor naquele dia, ele nos respondeu o seguinte: um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Na caminhada cristã, meus irmãos, um faixa preta na fé é aquele que perseverou até o fim. É aquele que lutou contra o próprio inimigo, lutou em campo do inimigo, em campo estranho, mas não desistiu. Ele batalhou até o fim. E a ideia que eu quero trazer, meus irmãos, nesse dia para a nossa meditação, é lembrar que no Senhor Jesus há ânimo e há crescimento para a nossa caminhada. Olhando para Jesus, nós encontramos ânimo e crescimento, principalmente crescimento para a nossa caminhada. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 16 e 17. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 16 e 17. Nós iremos ver as implicações que essa verdade traz para a nossa vida. E aí, segundo esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17, nós encontraremos razões que mostram que em Cristo nós encontramos motivo para perseverarmos na nossa caminhada. Então, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai,
que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Vamos orar? Deus eterno, a nossa oração nesse dia é que o Senhor esclareça o entendimento da tua palavra para o nosso coração, para que possamos lutar, para que possamos perseverar mesmo em campo inimigo, mas sabendo que quem está conosco é o nosso general e por isso nós não temeremos. Nos ajuda, meu Deus, meu Pai, e nos dá o consolo e o ânimo necessário para que possamos crescer em intimidade contigo e perseverar na caminhada cristã. Essa é a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a 2 Tessalonicenses é uma segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja. Lembra? Ele já escreveu uma primeira carta, ali ele está louvando, está rendendo graças a Deus por aquela igreja que estava crescendo. Ela estava frutificando, porque o evangelho fazia morada naqueles corações. Você deve lembrar que eles estavam crescendo no tripé, que Paulo fala em muitas de suas cartas, na fé, na esperança e no amor. Em 2 Tessalonicenses não é diferente. Aqui Paulo está expressando todo o seu cuidado paternal por uma igreja que ele não podia mais ver, e aí ele manda Timóteo de Atenas para trazer um relatório de como estavam os trabalhos ali em Tessalônica. Você deve lembrar também que a igreja de Tessalônica é fruto da segunda viagem missionária de Paulo. No capítulo 1, nós temos aí as pessoas que estiveram com Paulo na primeira viagem, na primeira visita à igreja de Tessalônica, mas na sua segunda viagem. Nós temos Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo. Então essa foi a equipe que compôs aí a segunda viagem missionária de Paulo. Você pode conferir isso, está registrado lá no livro de Atos, capítulo de número 15 e 16. Então, a partir de um sonho que Paulo teve de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda, então Paulo desce para a cidade de Filipos, Macedônia, e também a cidade de Bereia. Lá ele foi perseguido e aí teve que voltar para a cidade de Atenas. Então Tessalônica era uma cidade muito importante, uma cidade também conhecida como a mãe da Macedônia, e ocupava uma importante posição tanto no cenário econômico quanto geográfico no Império Romano. Então era uma cidade muito influente. Em termos de número de população, nós poderíamos dizer que ela equivalia à população hoje de Juazeiro do Norte, mais ou menos. Então, na época do apóstolo Paulo, Tessalônica era uma cidade aí de 200 mil habitantes. Então você deve imaginar o tamanho dessa cidade em tempos antigos, aí no primeiro século depois de Cristo. Então, nós temos essa segunda carta. Ela é motivada justamente para que os irmãos perseverassem. As perseguições estavam chegando, as perseguições eram fortes, e você deve lembrar que na primeira carta Paulo já os encoraja. Por quê? Porque na primeira carta nós temos a igreja de Tessalônica já deixando os ídolos. Nós temos aí uma igreja que já abandona os ídolos, mostrando que o evangelho tem frutificado no coração daqueles irmãos. E aí muitos dos judeus, dos judaizantes, começam a perseguir aquelas pessoas. Aqui não é diferente. É engraçado, não engraçado, mas interessante, porque o primeiro capítulo Paulo justamente faz questão de mencionar isso. Olha, nós estamos nos gloriando de vocês porque vocês têm suportado de fato as tribulações. E lembra, verso 6, Deus vai dar a paga, vai dar a justa retribuição para aqueles que estão perseguindo a igreja dele. O próprio Jesus vai dar a devida retribuição para aqueles que estão perseguindo, estão atribulando a sua igreja. Então Paulo quer encorajá-los. E por trazer esse encorajamento, nós temos valiosas lições que trazem e que nos ajudam, na verdade, ainda hoje. Então, a primeira razão que Paulo nos dá nessa carta, que mostra que em Cristo nós encontramos motivos suficientes
para perseverarmos na fé é que no Senhor Jesus nós somos considerados filhos de Deus. Nós, em Jesus Cristo, nós temos filiação com Deus. Nós somos considerados filhos de Deus. Observe comigo, e aí eu quero me concentrar apenas em 2 versos nesse texto, nos versos 16 e 17. Paulo diz o seguinte na parte A do verso 16: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. Aqui, Paulo faz questão, deixa tudo muito claro, de que aquilo que Jesus fez nos garantiu algo em Deus. Então, aquilo que Jesus Cristo nos proporcionou com o seu sacrifício foi suficiente para nos tornar filhos de Deus. Paulo, nos versos anteriores, nos versos 13 até o 15, ele está dando graças a Deus por aquela igreja, porque Deus tinha escolhido um povo para si. Deus tinha escolhido uma nação para si, e a igreja de Tessalônica era essa nação, era a igreja, um povo escolhido por Deus. E mostrando também esse cuidado paternal de Deus em escolher um povo para si, um povo exclusivo para si, Paulo mostra também o cuidado de Deus em proporcionar um sacrifício à altura, um sacrifício suficiente, para que aquele povo não tivesse que fazer qualquer esforço para conseguir ou ter algum mérito na sua salvação. O propósito, meus irmãos, dessa segunda carta é encorajá-los, é estimular a perseverança, é reafirmar o senhorio de Cristo contra César e evitar que aqueles irmãos ficassem passivos. E aqui a grande crítica de Paulo no final dessa carta é justamente isso. Algumas pessoas estavam esperando demais a volta de Cristo, que aí deixaram de trabalhar. Então Paulo quer evitar essa passividade que não expressava de fato um caráter cristão. Após sua exposição escatológica, no capítulo 2, ele rende graças a Deus pela salvação daqueles irmãos. Ele exorta para que aqueles irmãos permaneçam firmes. E aí nós encontramos a primeira razão, que é justamente que em Jesus Cristo nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. Aqueles irmãos, eles estavam envoltos num grande império, e a ideologia que marcava era que os imperadores eram grandes, eram senhores, eram salvadores, eram benfeitores. E essa carta vai de encontro a essa ideologia. A ênfase aqui do senhorio de Cristo é marcante em toda essa carta. Nós temos a palavra Senhor repetida 22 vezes em 3 capítulos. César, de fato, ele tinha poder, mas um poder terreno. César, de fato, tinha um poder, mas um poder limitado. Mas o Senhor da igreja dos Tessalonicenses, o Senhor Jesus, tinha poder ilimitado, um poder que fora dado a ele do alto. E esse ensino de fato chocava, porque Jesus Cristo era um servo humilde. Ele não andava em cavalos brancos, não trazia consigo um batalhão de soldados. Ele era um servo simples, ele era um servo humilde. Mas não esquece, o servo humilde, o servo simples era Deus. O Deus conosco, o nosso Emmanuel. Esse ensino foi chocante para pessoas que estavam acostumadas a verem imperadores, verem grandes pompas, exércitos. O ensino de Jesus Cristo, o ensino do seu senhorio na nossa vida ainda choca muitas pessoas nos nossos dias, porque ele desentroniza os falsos deuses para o verdadeiro Deus sentar no trono do nosso coração. O senhorio de Cristo nos faz e nos lembra disso. Ele deve ser o verdadeiro Deus a sentar no trono do nosso coração. A sua vontade deve ter primazia na nossa vida.
E é por isso que nós temos consolo e crescemos, porque nós não servimos a deuses tiranos, nós servimos a um Deus que se relaciona conosco, e esse Deus envia o seu melhor, seu Filho, Jesus Cristo, para nos ensinar a sua lei e gravar a sua lei no nosso coração. Irmãos, nós encontramos ânimo em Cristo, porque Ele está acima de tudo e acima de todas as situações. Se Ele pôde, de fato, nos dar, nos fazer co-herdeiros com Ele, nos fazer herdeiros com Ele, nos garantir a nossa salvação, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É esse o ensino de Paulo. Quem é o Deus que está entronizado no seu coração? Em quem você encontra consolo nos momentos de dificuldade? Onde você encontra perseverança quando as coisas estão desanimando? Quando você vê todo o seu castelinho de cartas caindo? Em quem você tem encontrado ânimo? Lembra que se Cristo pôde de fato nos reconciliar com Deus, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas para que a sua verdade possa achar morada nos nossos corações, nós precisamos primeiro desentronizar aquilo que não é Deus. Nós precisamos tirar ou arrancar do nosso coração tudo aquilo que ocupa a posição do Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor nas nossas vidas, Ele deve ser Senhor sobre as nossas vidas. Ele mesmo compartilha da mesma essência do Pai. Essa é a mensagem de Hebreus capítulo 1. Ele é a imagem do Deus vivo. Ele é Senhor, meus irmãos, sobre as nossas dificuldades. Ele é Senhor em meio às nossas perseguições. Ele é Senhor em meio à nossa peregrinação nessa terra. A sua soberania contempla todo o universo, e é por isso que nós não podemos andar aí desesperados, porque tudo, absolutamente tudo está sob o seu controle. Ele mesmo criou o universo para a sua glória, e nós somos criaturas, somos criados por Ele. A sua humanidade reverbera na nossa vida. E é por isso que em Cristo nós encontramos consolo, porque Ele passou pelas mesmas dificuldades, e é olhando para Ele que nós crescemos, porque aprendemos pelo seu exemplo. Porque Ele nos ensina aquilo que Ele mesmo passou. Você encontra outro Deus dessa mesma forma? Você encontra um outro Senhor que tenha passado por aquilo que você passou? Você pode encontrar pessoas que tenham vivido as mesmas situações, mas você nunca vai encontrar alguém como Jesus Cristo, aquele que nos consola, aquele que pelo seu divino poder nos fortalece, é o nosso abrigo, é o Deus conosco, do nosso Emmanuel. A primeira razão é justamente essa. Ele nos faz filhos de Deus, e por saber que Deus criou todas as coisas, até mesmo as nossas piores dificuldades estão nas mãos do Senhor, estão nas mãos de Deus. É Jesus Cristo quem controla todas as coisas. Ele é o fator propulsor da nossa perseverança. É Jesus Cristo que nos ensina não apenas a perseverar, mas nos ensina que olhando para Deus, olhando para a glória futura, para a nossa eternidade, por aquilo que Ele mesmo garantiu, que nós andamos, que nós caminhamos, que nós perseveramos. Porque as aflições desses dias não se comparam à glória que está para ser revelada pelo seu sacrifício. Vimos que a primeira razão que mostra que em Cristo nós encontramos motivos suficientes para perseverarmos na fé é que nele nós temos filiação com Deus, nós somos filhos de Deus, como ele diz no verso 16, nosso Pai. Mas há um segundo motivo, irmãos, que nos ajuda a perseverarmos.
sua obra para conosco nos motiva a não desfalecermos. Verso 16, a parte B, diz o seguinte: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, nós encontramos aí todo um quadro que está sendo pintado pelo apóstolo Paulo, que revela o caráter remidor de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Veja que ele diz: ele nos amou, ele nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. À luz dos versos anteriores, Paulo faz lembrar, ou quer lembrar aqueles irmãos que eles são amados pelo Senhor. Verso 13, parte A. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Então, Paulo faz questão de lembrar: vocês são amados por Deus. Por mais que as perseguições estejam assolando vocês, por mais que esteja sendo difícil batalhar no campo, muitas vezes do inimigo, em terra estranha, mas vocês são amados por Deus. Eles foram escolhidos para a salvação, ainda no verso 13 do capítulo 2, na parte B, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E aqui Paulo está lembrando de que faz aqueles irmãos lembrarem do plano eterno de Deus. Eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eles foram chamados mediante o Evangelho para alcançar a glória do Senhor Jesus, no verso 14, para os que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho. Deus chamou aqueles irmãos mediante a pregação do Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo isso, meus irmãos, por graça. Tudo isso, graça. E aqui nós temos uma primeira aplicação. Não há motivo para nós nos orgulharmos daquilo que Deus nos deu. É estranho que em muitas igrejas as pessoas bradam dizendo: olha, eu sou salvo, eu sou salvo. E aí o seu modo de evangelizar não expressa a humildade de entender que tudo aquilo que somos foi por graça, por favor imerecido. Devemos agradecer a Deus por fazer parte do seu plano eterno, mas nunca nos orgulharmos, porque não há em nós qualquer obra que nos faça merecer tão grande feito como é a salvação. O rogo a Deus de Paulo nesse cenário nos faz lembrar que aqueles irmãos, eles não estavam alheios ao amor de Deus. Aqueles irmãos eram de fato alvos desse amor maravilhoso, não somente do amor, mas do plano eterno de Deus, o plano antes da fundação de todas as coisas. Eles são amados pelo Senhor, receberam uma eterna consolação. Por quê? Porque eles foram escolhidos desde o princípio para a salvação. E a boa esperança é que agora eles aguardavam a glória que há de ser revelada na volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás para a igreja de Tessalônica é ainda verdade para as nossas vidas hoje. Fazemos parte de um plano eterno de Deus. Fomos salvos porque no plano eterno Deus nos escolheu. Nos amou por seu Filho Jesus Cristo. Não é isso que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É esse amor que se revela em Jesus Cristo que nós também fazemos parte. Esse amor, essa esperança, e a esperança que nós vivemos é que mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de todas as lutas, a nossa maior glória é saber que um dia estaremos com o nosso Senhor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais qualquer preocupação de estarmos infectados por qualquer doença. É nesses momentos que nós anelamos ainda mais pela presença de Deus, e deve ser esse o nosso espírito, irmãos. Muitas vezes nós
buscamos a presença do Senhor para nos livrarmos da dor, das dificuldades, tudo bem, mas que o nosso coração possa anelar mais o Senhor pela própria presença de Deus, porque nós passaremos a eternidade toda adorando a esse Senhor. Assim como aqueles irmãos, Paulo nos lembra que nós somos objetos desse amor. E por sermos objetos desse amor, foi feito um investimento altíssimo, a morte de Jesus Cristo. A morte do nosso Senhor foi um investimento altíssimo que Deus fez por nós. Irmãos, temos sido introduzidos e estabelecidos nesse plano divino por graça, somente por graça. E aí não há lugar, meus irmãos, para orgulho no nosso coração, muito pelo contrário, humildade. Esse ano eu tenho meditado justamente nisso na minha vida. Eu preciso ser humilde e simples como o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho buscado isso com todas as minhas forças, por mais que muitas vezes não tenha conseguido, mas eu tenho buscado humildade e simplicidade como o meu Senhor. Nós devemos olhar, meus irmãos, para esse plano eterno e estar extasiados, porque foi um plano pensado antes que todas as coisas existissem, e nós fazemos parte dele. Nós fomos introduzidos, nós estamos nesse plano. Como você tem reagido? Você tem sido humilde? Você tem buscado a simplicidade que há no Senhor Jesus? Você tem meditado na palavra do Senhor Jesus? E como objeto desse favor divino, você tem se prostrado? Nós deveríamos ser mais gratos a Deus por tudo o que Ele nos tem feito. Todo esse quadro, Paulo tem pintado. E Jesus nos fazer filhos de Deus, desse plano maravilhoso, de fazermos parte desse plano maravilhoso, deve motivar o nosso coração a uma teologia da perseverança. Perseverar, por mais que as lutas sejam difíceis, mas buscar ânimo no Senhor a cada dia. Por mais que as lutas estejam sendo difíceis, por mais que nós não encontremos força, mas buscar em Jesus ânimo e crescimento, porque todas as coisas nos ensinam e porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Acabamos de ver as duas razões que mostram que em Cristo nós encontramos motivos suficientes para perseverarmos na fé. A primeira é que em Jesus Cristo nós recebemos filiação com Deus, somos feitos filhos de Deus. A segunda é que a obra de Cristo nos ajuda a não desfalecermos, a perseverarmos. Mas há um terceiro motivo para perseverarmos. A obra de Cristo, a salvação trazida por Cristo, nos motiva a frutificarmos. Verso 17: Consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Vamos ler o verso 16? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Paulo agora faz questão de fechar todas as coisas. No verso 13 ele está dizendo: olha, eu estou dando graças porque Deus vos escolheu, porque Ele santificou vocês pelo Espírito Santo, Ele vos chamou, e aí ele faz lembrar a partir do nosso Evangelho, o Evangelho que nós pregamos para vocês alcançarem a glória em Jesus Cristo, permaneceis firmes e guardai os ensinamentos, as tradições. E aí ele diz que o Senhor Jesus, ele faz lembrar que o Senhor Jesus
que nos deu essa filiação com o Pai, né? Que nos deu eterna consolação, fortaleçam o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Essa palavra console, verso 17, ela traz não apenas aquele efeito consolador de um ombro amigo, mas é aquela ideia de encorajamento. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, a partir da obra de Jesus Cristo, a partir de todo esse entendimento teológico, a partir de todos esses ensinamentos, que Deus agora pudesse animar, encorajar o coração daqueles irmãos, para que eles agora fossem confirmados em toda boa obra. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Paulo aqui está fazendo lembrar que aqueles corações deveriam ser animados, mas também deveriam confirmar aquilo que eles já eram em Cristo, aquilo que eles agora são no Senhor Jesus Cristo. Diante de todo esse panorama, Paulo continua rogando a Deus que console e que confirme em toda boa obra e palavra. Essa oração ela é muito peculiar, porque é a confirmação diante de Deus daquilo que ele ensinou já no verso 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições ou os ensinos que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo agora está dizendo: eu estou pedindo a Deus, estou rogando que aquilo que vocês aprenderam agora ponham em prática. Aqui é interessante, porque é aquilo que eu sempre tenho dito para os adolescentes e agora de forma mais abrangente para a igreja. Não existe, meus irmãos, vida cristã sem prática. Não existe uma teologia que seja subjetiva. Todo o ensino cristão tem uma forma prática de se viver. Toda a teologia que aprendemos, todo o ensinamento que nós temos deve nos levar a uma vida prática, deve ter efeito prático na nossa realidade. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, o Deus que em Cristo nos estabeleceu num plano maravilhoso, anime os vossos corações para que vocês possam frutificar em boas ações. O encorajamento apostólico aqui, ele tem em vista exteriorizar tudo aquilo que está no coração, tudo aquilo que eles já aprenderam, tudo aquilo que compõe a adoração dos Tessalonicenses e alertar contra a letargia espiritual. A oração de Paulo, meus irmãos, é tão comum para nós como fora para aqueles irmãos do primeiro século. Nós devemos usar daquilo que nós aprendemos para praticar na nossa vida. Tudo aquilo, toda mensagem tem uma aplicação que é abrangente para a nossa vida, que deve ser abrangente para a nossa vida. E não existe uma cabeça tão pesada de teologia que não possa expressar isso na realidade. Esse momento difícil que nós estamos passando, que a igreja do Senhor está passando, deve nos motivar a amar ainda mais, de forma sacrificial, amar de em forma de ação, porque muitas vezes nós apenas dizemos que amamos, e aí está aquela grande dificuldade que muitas pessoas têm em interpretar Gálatas e Tiago, muitas vezes até o próprio Efésios e Tiago. Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta, mas o ensinamento ali é: se você tem fé e não demonstra essa fé de forma prática, a sua fé tem problema. E é justamente isso que Paulo está nos ensinando. Toda teologia tem uma forma prática. Toda teologia se expressa de alguma maneira em obras práticas. Há muito tempo atrás eu escutei um ditado que dizia o seguinte:
Não existe aposentadoria no reino de Deus. E de fato essa é uma verdade. Nós não tiramos férias para Deus. É só perguntar aos pastores, pergunte se eles continuam de férias. Às vezes eles viajam para outras cidades, e aí a gente muitas vezes pensa, o pastor foi tirar férias. Me engano. Não existe férias no reino espiritual. Satanás não descansa, ele não dorme. O pecado, ele não descansa, ele está lá. E é por isso que nós devemos perseverar sempre. Nós não tiramos férias para Deus. Nós continuamos lutando diariamente contra o nosso pecado, mas nos fortalecendo na palavra, nos alimentando dessa palavra que nos faz permanecer em Cristo. É justamente isso que Paulo está nos ensinando. Vocês não devem ter apenas teologia, vocês devem ter prática. Vocês devem lutar, vocês não devem desanimar. Desanimar no reino espiritual mostra imprudência, mostra ingratidão. Diante de tudo aquilo que nós recebemos, nós temos que perseverar. Lembremos sempre que cabe a nós sermos perseverantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no final das contas é Ele quem nos recompensa. A glória deve ser sempre para Ele. O nosso trabalho no Senhor deve ter em vista sempre a glória dele. E você tem frutificado? Como você tem vivido como igreja? Esse é um momento em que os caráteres das pessoas estão sendo de fato desvendados. Você tem de fato amado com amor sacrificial, amor cristão, tem perseverado na oração, tem ajudado as pessoas da forma como nós podemos? Como você tem exercido o amor fraternal? O Senhor Jesus, a sua obra, mostra que devemos frutificar, devemos perseverar, devemos frutificar, porque Ele mostrou de fato que é não voltar atrás. Quando os seus discípulos o negaram, Ele continuou. Ele caminhou perseverante para a cruz do Calvário, porque Ele pensava em nós, Ele pensava num plano eterno, para salvar pecadores como eu, pecadores como você. Vimos 3 razões que mostram que em Cristo nós encontramos motivos suficientes para perseverarmos. O primeiro motivo é que no Senhor Jesus nós somos feitos filhos de Deus. O segundo motivo, a segunda razão é que sua obra para conosco nos motiva a não desfalecermos, a nós continuarmos. E a sua obra para conosco, nos ajuda a frutificar. Todos nós, meus irmãos, enfrentamos dificuldades e temos recebido do Senhor muito mais daquilo que nós merecemos, muito mais. O desafio é que nós possamos viver diariamente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O que traz ânimo ao seu coração? O que de fato lhe motiva a viver como cristão? Olhe para Jesus quando as coisas estiverem dando errado. Olhe para Jesus, o nosso Supremo Senhor, aquele que caminhou, que perseverou até o Calvário, porque pensava em mim, porque pensava em você, pensava na nossa salvação, no plano eterno. Olhe para Jesus quando Ele estava abandonado, quando estava sendo escarnecido na cruz, Ele perseverou até o fim. Encontre no Senhor Jesus ânimo para a sua jornada, para a sua caminhada. E lembre que fazemos parte de um plano grandioso, fazemos parte de um plano maravilhoso daquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Lembra da nossa ilustração inicial? Um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Lembra disso? Se você quer ser vencedor na sua vida cristã, você deve perseverar. Deve lutar, muitas vezes em campo inimigo, mas lutar
porque faz parte de um plano maravilhoso. E olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus eterno, a nossa oração é que Tu nos ajude a perseverar, a caminhar e a olhar para Jesus Cristo, aquele que fora abandonado, que fora escarnecido, cuspido na cruz do Calvário. Que o Senhor nos ajude a olhar para o nosso Senhor, para a sua obra, e não desanimarmos e não desfalecermos. A nossa oração é que o Senhor nos faça olhar para a luz no fim do túnel, não por uma reunião, isso é bom, mas saber que o Senhor está voltando a qualquer momento, e aí nos animamos a viver de fato, esperando pela Tua volta. E por essa esperança possamos caminhar nesses dias, nesse vale de lágrimas. Nos ajude. Pelo Teu Santo Espírito nós Te suplicamos graça. Perdoa-nos as falhas e nos usa em Tuas mãos para a glória do Teu nome. Em Jesus Cristo eu Te oro e Te agradeço. Amém. Que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Dando continuidade, vamos cantar o louvor Reina em Mim. E essa música fala de um desejo que todos nós temos que ter em nosso coração, que é do reino do Senhor em nossas vidas. Em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for falar, nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Convido a todos a cantarmos com alegria e com força. Toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão,